Os principais empecilhos para o sucesso na meditação e o insight libertador assumem a forma de um ou mais dos 5 obstáculos, Nivarana em Pali. A prática toda que conduz à iluminação pode muito bem ser expressa como o esforço para superar os 5 obstáculos. Primeiro, suprimindo-os temporariamente, com o objetivo de experimentar os jhanas e o insight, e depois superando-os permanentemente através do completo desenvolvimento do nobre caminho óctuplo. São os 5 obstáculos que alimentam a vidya, a ignorância ou delusão. O Buda disse que os obstáculos são os nutrientes, a comida da delusão. Portanto, se esses 5 obstáculos estão presentes, não podemos confiar nas nossas ideias ou nos nossos pontos de vista. É algo óbvio que todas as pessoas pensam que estão certas. Não há uma pessoa que diria ter ideias equivocadas. Todos sempre acham que estão certos. Todo mundo acredita que está certo. E isso é algo fascinante de ser observado. Nos primeiros anos da minha vida monástica, eu me perguntava: por que é que os bons bhikkhus discutem e por que as pessoas neste mundo têm diferenças de opinião? Podemos ver o porquê. É devido ao trabalho dos 5 obstáculos, que distorcem as percepções, distorcem a realidade, distorcem o pensamento e distorcem o entendimento para satisfazer os seus propósitos. Em psicologia, chamamos isso de negação. Vemos aquilo que queremos ver, percebemos aquilo que pensamos estar lá. Por isso que há tantas pessoas neste mundo comprometidas, absolutamente seguras, absolutamente certas de que estão no caminho certo. Algumas pessoas estão tão absolutamente certas que acreditam ter alcançado o estado de Sotapanna, Anagami ou Arahant, e elas são incapazes de ver a verdade devido ao poder dos obstáculos. Então, é importante realmente conhecer esses obstáculos e superá-los. Há um teste decisivo para saber se esses obstáculos foram superados. Esse teste é a capacidade de entrar nos jhanas, porque os obstáculos são exatamente as coisas que bloqueiam os jhanas. Se os obstáculos estiverem ausentes, de fato ausentes, então, usando a analogia de entrar em um edifício ou uma casa, a porta estará aberta e não haverá nada que impeça ou evite a pessoa de entrar nesses estados de absorção. Por isso que essas coisas são chamadas de obstáculos. Alimentam a vidya, ou delusão, e impedem não só a passagem para os jhanas, mas também dificultam e bloqueiam a sabedoria. Esse é o critério que indica se alguém já está pronto para desenvolver a sabedoria libertadora. Pronto para olhar para a natureza das coisas, como o corpo, a mente, as bases dos sentidos ou os khandhas. As pessoas às vezes pensam que superaram os obstáculos, mas isso ainda não aconteceu, porque elas ainda estão muito longe de entrar nos jhanas. Então, essa é a prova de fogo. É uma das razões porque não consigo imaginar por que alguém iria parar na entrada dos jhanas e dizer: aqui já está bom, isso é o suficiente, agora eu posso investigar, agora posso descobrir. A prática usual, a prática normal, seria suprimir os obstáculos e, em seguida, ter como se fosse a porta aberta para os jhanas. Os jhanas simplesmente acontecem. Os jhanas sugam a pessoa ou sugam a mente e a consciência, e como tal nos mostram que sim, esse é o estado no qual os obstáculos foram suprimidos. Como disse alguém recentemente, poder parar no acesso aos jhanas é um ponto que pode ser debatido, mas não tem valor prático. Chega um ponto na prática de samadhi em que ocorre um efeito bola de neve, quando somos incapazes de parar o processo, nem acelerá-lo, e nos tornamos apenas um observador. E com esse maravilhoso foco da mente, esse maravilhoso abandono do mundo, o efeito fica cada vez mais forte, da mesma forma como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Podemos até ser capazes de detê-la em algum lugar no topo da montanha, mas quando chega próximo do vale, a bola é tão grande e tão rápida, não é possível ver como possa ser parada.
Por isso chamamos esse estado de Upachara Samadhi, um estado que ocorre um pouco antes dos jhanas, onde não há obstáculos. Não consigo ver como a mente pode parar e descansar em Upachara Samadhi. O processo vai puxar a mente para dentro dos jhanas. Esse é o sinal que diz ser esse estado, sem obstáculos. Isso pode ser visto quando alguém emerge dos jhanas. Os obstáculos ficam nocauteados por um longo tempo. Eles são suprimidos. Se os jhanas não forem alcançados, os 5 obstáculos, juntamente com o que podemos chamar de obstáculos 6 e 7, o descontentamento e o cansaço, a rigidez do corpo e da mente, às vezes chamado de descontentamento e fadiga, invadem a mente e permanecem. Quando os jhanas foram experimentados, essas coisas não invadem a mente, elas não permanecem, e há libertação dos obstáculos. Esse é o momento em que o insight profundo acontece, o insight que dá origem aos caminhos e os frutos. Isso acontece porque não só os 5 obstáculos foram suprimidos, mas também porque a mente pode examinar essas experiências. Tal como é dito nos suttas, apoiado nessas experiências, repousando sobre essas experiências, com base nessas experiências, a pessoa terá os dados para realmente ver a natureza da mente, do corpo, dos 5 khandhas e das bases dos sentidos. Sem esses dados, é muito difícil imaginar como alguém pode ser capaz de ver a verdade. Por isso, é importante suprimir esses 5 obstáculos e usar os jhanas, nos quais os obstáculos foram suprimidos, como lugar onde concentrar a investigação, para ser capaz de descobrir por quê, onde e como os estados surgem e o que eles significam. Os 5 obstáculos são a chave para toda essa prática que chamamos de libertação da mente. Lembrem-se que estes 5 obstáculos não são apenas o desejo sensual comum, a má vontade, a inquietação e a ansiedade, a preguiça e o torpor e a dúvida. Algumas vezes acontece com muita facilidade que olhamos para a nossa mente e pensamos: eu não tenho desejo sensual, eu realmente não quero nada, eu não tenho nenhum desejo ou ambição, eu não estou procurando por um café, comida, uma mulher ou qualquer outra coisa. Eu não tenho má vontade para com ninguém, nem comigo mesmo, ou com relação a qualquer outra coisa. Eu não tenho nenhuma inquietação ou preguiça e torpor. Eu não tenho dúvidas, eu sei que estou certo. Isso acontece com muita frequência, mas não é o suficiente, porque sabemos que desse estado ainda não somos capazes de entrar nos jhanas. É por isso que digo às pessoas que quando estiverem meditando, se houver algum bloqueio, se não puderem avançar mais, então deve ser algum dos 5 obstáculos. Sejam metódicos na prática da meditação e, para que não percam muito tempo, descubram qual é o impedimento. Assim poderão identificar o problema e encontrar uma solução. Tenho muita fé nos ensinamentos do Buda. Se houvessem 6 obstáculos, ou 7, ou 8 obstáculos, o Buda teria dito isso. Os 5 obstáculos, a lista de costume, são suficientes para descrever todos os obstáculos entre os praticantes e os jhanas. Eles são abrangentes o suficiente, por isso devemos considerá-los e investigá-los.